todos. Quero, antes de mais nada, saudar esta mesa de amigos, na presença da doutora Juliana, mas também eu faço a professora Merielbe, ao meu caro amigo Cristiano Carvalho, ao doutor Fábio Soares de Mello e a todos os senhores, e que é uma satisfação realmente muito grande me dirigir a essa plateia tão seleta deste congresso fundamental, que é o Congresso do IDEP. E não poderia também ter motivo maior de satisfação do que prestar aqui também de público uma homenagem ao nosso professor Aires Barreto, presidente deste instituto, e toda a diretoria do IDEP. Realmente é um instituto importante, fundamental, é como que a alma mater da doutrina de direito tributário do Brasil. Nós temos um tema bastante amplo, que é este envolvendo ação rescisória, coisa julgada e segurança jurídica. E, obviamente, o tempo é muito curto, nós precisaríamos, de fato, nos ater aqui a aspectos fundamentais, aqueles que são hoje, talvez, os de maior relevância no trato das questões pertinentes à segurança jurídica e à coisa julgada. Sem dúvida nenhuma, pelo menos nos últimos 10 anos, as relações tributárias, elas tornaram-se extremamente complexas. Houve, indiscutivelmente, um aumento muito grande de questões que chamaram ou demandaram um regresso à velha doutrina daquilo que era, talvez, o mais pleno e absoluto momento pacífico do direito, que era a garantia da coisa julgada. Sobre segurança jurídica, diria aos senhores que Paulo de Barros Carvalho, num artigo magnífico que está publicado numa revista de Direito Tributário, também no curso de Direito Constitucional Tributário do professor Roque Carrasa, um capítulo importantíssimo sobre segurança jurídica, uma obra magnífica da professora Isabel Derzi sobre modificações da jurisprudência, todos estes e outros autores que têm escrito sobre segurança jurídica, nós vamos encontrar sempre aquela visão superna da segurança jurídica como o grande princípio, o princípio que informa todos os demais e, obviamente, aquela tríade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, proteção como garantia que sequer a lei pode prejudicar. Obviamente, em todos esses domínios, a segurança jurídica aparece como uma força imanente do ordenamento, como aquela esfera, na visão de Carlos Cóssio, que toca um ponto de um plano, que é o plano da realidade, mas sobre aquele ponto incide todo o ordenamento jurídico. E necessariamente, nesta visão ampla, a segurança jurídica sempre foi vista como um princípio fundamental. Nos tempos mais recentes, tivemos que aprofundar estudos sobre segurança jurídica, por entender que, dada a complexidade do ordenamento, dado o aumento da legislação, dada as dificuldades de aplicação, era necessário entender que a segurança jurídica ela não se dá apenas, ou não se concretiza apenas no plano da certeza do direito, mas que se amplia, e hoje nós observamos que o conteúdo da segurança jurídica não é só a certeza jurídica para o passado ou o simples estabelecimento de leis para o presente, mas é também a confiabilidade na manutenção desse direito para o futuro, a estabilidade do ordenamento, e tudo isso gerando um efeito de proteção, de confiança em todos os cidadãos. Então, alegar a segurança jurídica não é alegar uma panaceia. Alegar a segurança jurídica é alegar o reconhecimento das instituições jurídicas funcionando e gerando confiança no ordenamento. Ter direito a um direito seguro é, indiscutivelmente, um dos grandes efeitos do chamado Estado Democrático de Direito. Pois muito bem, no que concerne à segurança jurídica, hoje há diversas correntes, e não vamos aqui tecer todas elas, mas uma em particular nos leva a reflexões, que é justamente esse subdomínio do estudo da coisa julgada. A coisa julgada, em face da declaração de inconstitucionalidade, especialmente no campo
das decisões em controle concentrado de constitucionalidade, a coisa julgada em face das mutações de jurisprudência naquelas decisões em recurso extraordinário, ou mesmo o papel da rescisória em face da coisa julgada. Essas são as grandes questões que hoje são postas para saber até que ponto esses controles de constitucionalidade, seja concentrado ou difuso, podem afetar a coisa julgada em relação ao passado e qual é o impacto da coisa julgada em relação ao futuro, especialmente no que pertine às chamadas relações tributárias continuativas. E aí se apresenta também uma preocupação com a procedimentabilidade, ou seja, dessas regras específicas, onde os procedimentos devem ser seguidos e verifica claramente, especialmente a partir de um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sobre uma discussão importantíssima sobre se seria necessária a adoção do procedimento de revisão de coisa julgada do Código de Processo Civil, ou bem se este procedimento poderia ser superado nos casos de decisões de controle de constitucionalidade, dada a mutação específica da situação jurídica correspondente. Vamos pontuar aqui alguns aspectos também de grande relevo. Primeiro, coisa julgada para o contribuinte tem proteção de direito fundamental. A coisa julgada para o Estado, a coisa julgada em favor do Estado, não tem força, eficácia de direito fundamental. São coisas diferentes. Em se tratando de direito fundamental, nós temos que identificar o seu núcleo essencial. A doutrina mais recente de direitos fundamentais orienta a uma metodologia de como lidar com direitos fundamentais. Não é essa tolice entre discussões tanto superficiais, se uma determinada norma é regra, é princípio, isso é pura forma. Não, o que se tem que estudar é qual é o conteúdo do princípio. Estamos a falar de uma garantia, estamos a falar de um direito fundamental, como proteger o direito fundamental e os valores veiculados por cada norma jurídica. Isso sim é o fundamental. E só no processo hermenêutico, onde a metodologia se apresenta do início ao fim, coerente com os grandes fundamentos do ordenamento, é que se pode chegar a tanto. Pois muito bem, direitos fundamentais não são ilimitados, nenhum direito é ilimitado. Eles, obviamente, contemplam certos limites imanentes. É este o grande papel da jurisprudência de um tribunal como o Supremo Tribunal Federal, estabelecer esses limites imanentes. E sendo a coisa julgada um direito fundamental, também sobre a coisa julgada, torna-se cabível verificar a possibilidade de restrições a esses direitos fundamentais. Quais são os limites dessas restrições? Então, nós temos restrições que são constitucionais e temos restrições legais. Mas, para controlar as restrições a direitos fundamentais, a jurisprudência do Tribunal Alemão, do Tribunal Europeu, criaram o chamado princípio de proporcionalidade, onde se verifica 3 critérios básicos: a necessidade, a relação entre meio e fim, do meio da restrição e o fim entendido por esta restrição, a afetação disso sobre esse direito fundamental e a proporcionalidade propriamente dita. Mas, sem dúvida alguma, esse controle de proporcionalidade que o Tribunal Alemão sequer aplicou até hoje, está na doutrina, mas não está presente, vamos dizer assim, na prática do nosso Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. E aí nós precisamos, então, definir o âmbito normativo da coisa julgada. Ora, se nós, ao definirmos o âmbito normativo da coisa julgada, do princípio de coisa julgada no direito constitucional brasileiro, a coisa julgada ela aparece justamente no capítulo dos direitos e liberdades fundamentais. Para o cidadão, não para o Estado. A eficácia de coisa julgada para o Estado é uma eficácia decorrente da imutabilidade de sentença, e ponto. Ela não tem a força de direito fundamental. Por isso, obviamente, esse efeito essa garantia de imutabilidade e revisibilidade da decisão judicial se aplica tanto ao Estado quanto ao contribuinte. A vedação e eternização dos litígios também. Mas não é exatamente aí onde se coloca, ou se insere o problema da coisa julgada diferente daquela entre Estado e contribuinte. É a natureza de ser direito fundamental essa coisa julgada do contribuinte. Por isso que
a coisa julgada em favor do contribuinte, com esse efeito de direito fundamental, não pode sofrer restrição. Não pode sofrer restrição por lei, não pode sofrer restrição por atos administrativos, não pode sofrer restrição sequer pelo próprio tribunal, exceto naquilo que concerne efetivamente a ação rescisória, ao cabimento, dentro de um devido processo legal, do que é possível de limitar ou de reduzir os efeitos, ou até mesmo de extinguir os efeitos da coisa julgada, ou seja, dentro do prazo de ação rescisória, até que a coisa julgada formal assuma as condições de coisa julgada material. Por isso, esta necessidade de proteção da confiança sobre a coisa julgada é de extremo relevo no ordenamento jurídico do nosso país, do nosso ordenamento como garantia de proteção ao direito fundamental do contribuinte. Muito bem, se é assim, nós temos que fazer, então, essa diferenciação sistêmica. Para a coisa julgada para o Estado, é um efeito, portanto, de norma processual. E ainda garantido por alguns privilégios da administração pública quanto à execução desta coisa julgada. Veja-se, por exemplo, o parecer PGFN, número 492, de 2011, onde, de fato, ali são postas algumas opiniões, porque a PGFN é um órgão de Estado, mas é um órgão litigante do Estado, é o Estado no plano da litigiosidade, ou seja, não é o Estado juiz, não é o Estado legislador. Então, já que existem essas tentativas de limitação ao direito fundamental, nós precisaríamos, então, entender quais são as justificativas, os fundamentos de um ativismo judicial, de uma relativização de coisa julgada, do chamado tratamento da coisa julgada inconstitucional, do uso exagerado de efeitos de precedentes, especialmente aqueles do Supremo Tribunal Federal, para modificar ou pretender alterar a aplicação da coisa julgada em relação às decisões do passado, especialmente. Então, esses modelos, o que eles visam não é outra coisa senão atacar aquilo que é fundamental na teoria da coisa julgada, que é a imutabilidade e a irrevisibilidade desses julgamentos passados. Aí, nesse ponto, sem dúvida nenhuma, nos colocamos diante de um problema também central hoje no direito tributário, que é saber qual é o papel efetivo dessas mutações jurisprudenciais em face das fontes do direito. Porque falar de precedente, exige também conhecer uma teoria nova, uma teoria que é importada de práticas de common law, típicas de common law, para um país de um constitucionalismo garantista. A nossa Constituição, diferentemente das de outros países, tem o garantismo tributário como base central de toda a sua aplicabilidade. E relembro Geraldo Ataliba quando dizia que a interpretação do direito tributário tem que começar na Constituição e terminar na Constituição. Ou seja, começa na Constituição, passa-se por leis, atos infralegais, etc., mas volta-se à Constituição para um teste permanente de compatibilidade constitucional. Essa deve ser a conduta do jurista no trato permanente das questões das mutações jurisprudenciais. E é exatamente por isso que a jurisprudência cria, sem dúvida nenhuma, uma segurança jurídica por orientação. Ela orienta as pessoas na realização dos seus negócios, das suas atividades, e é por isso que eu preciso saber exatamente qual é o papel do precedente, qual é o papel da predominância ou da consolidação de uma linha de precedentes, de um conjunto de precedentes, qual ou da consolidação na forma de uma súmula vinculante, por exemplo, que chega à condição de uniformizar a jurisprudência sobre um determinado assunto, até chegar àquilo que é o máximo da consolidação da jurisprudência, que é justamente o papel da súmula vinculante ou da repercussão geral, nos chamados precedentes vinculantes, aqueles que efetivamente modificam situações passadas. Então, obviamente, no direito americano, no direito inglês, há diversas formas de modificar essa jurisprudência. Mas isso se aplica no direito brasileiro? Eu entendo que não. Para modificar a coisa julgada no passado? Nenhum. Não é esse universo de critérios que se apresenta como condição para modificar a coisa julgada no direito positivo brasileiro em relação ao passado. Não vamos aqui
perder muito tempo com essas questões pertinentes ao Código de Processo Civil, como isso se aplica. Obviamente, os senhores sabem muito bem que todo o tratamento do Código de Processo Civil sobre coisa julgada é para afirmar a irrevisibilidade da coisa julgada, exceto quando cabível a revisão da coisa julgada. E é exatamente numa hermenêutica que reconhece essa confiança legítima, essa estabilidade temporal da coisa julgada, que nós temos que nos posicionar. Porque esse é o único efeito dessa Constituição garantista, professor Paulo Aires Barreto. É o único efeito, único. É assumir que a Constituição, no artigo 150, quando diz que, sem prejuízo de outras garantias, e estabelece o rol de garantias, não exclui as demais. Pelo contrário, chama como que todas elas, todas que estão na Constituição, a compartilhar das limitações constitucionais ao poder tributário. Daquelas que são expressas e das implícitas. Das expressas como a proteção da coisa julgada e das implícitas como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. Essa hermenêutica responsável que deve proteger a irretroatividade das decisões, que deve garanti-las para o futuro, mas com respeito e proteção à confiança na coisa julgada. E aí, de fato, nós temos a coisa julgada garantidora de fatos, de situações imutáveis no pretérito, mas também temos a coisa julgada garantidora do direito em abstrato para o futuro. E, obviamente, eu diria, e há decisões do Supremo Tribunal também nesse sentido, de que proteção sobre situações de fato no passado, ou mesmo daquelas continuativas, antecedentes, anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quer seja em controle concentrado ou mesmo difuso, tem que estar preservado. Isso não se altera, não pode ser alterado em nenhuma hipótese. A discussão que se põe, no meu modo de ver, sem admitir, por hipótese alguma, qualquer possibilidade de se utilizar um argumento que, no meu modo de ver, não tem procedência alguma, de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal altera ou modifica situação de direito suficiente para a revisão da coisa julgada no passado, sem a necessidade de sequer provocar o Estado juiz a tanto, que é parte do parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional. Um erro, um equívoco jurídico inominável. Com a licença da doutora Juliana, que não está aqui na condição de representante da Procuradoria da Fazenda Nacional, está como professora. Mas é uma questão fundamental do Estado. Ou seja, a coisa julgada foi posta em discussão nesse parecer. E uma discussão perigosa. Uma discussão extremamente perigosa, que é a retroatividade de jurisprudência. Sobre se decisões futuras podem retroagir para modificar coisa julgada no passado. Eu diria aos senhores que as decisões judiciais, quer aquelas que alteram com efeito ex tunc, ainda que com efeito ex tunc, podem ser aplicadas a todos os demais casos, exceto aqueles protegidos por coisa julgada. Quando já não caiba mais o tempo de ação rescisória, obviamente, porque com ação rescisória pode ser alegada, sem dúvida nenhuma, a modificação da jurisprudência ou a compatibilidade com a Constituição, e, no mesmo sentido, também ter-se a revisão da coisa, a alteração da coisa julgada com base no uso da ação rescisória. Mas quando não mais cabível a ação rescisória, deve ser a observância plena, integral e restrita da coisa julgada, exceto para o futuro, quanto àquilo que já seria incompatível com a Constituição. Aquilo que já seria incompatível com a Constituição, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal. José Souto Mauro Borges tem um artigo importantíssimo, onde ele deixa claro que, nesses casos, é de se aplicar o artigo 146, ainda que a decisão seja erga omnes, ainda que a decisão não se dê num caso específico, porque, obviamente, isso tem uma eficácia vinculante para estados, municípios, para a União, em relação a todos os contribuintes, e isso implicaria modificação introduzida, em consequência de decisão judicial, nos critérios adotados pelas autoridades administrativas. Vale para o futuro, vale para os fatos jurídicos ocorridos após a decisão judicial, mas não para o passado. E é exatamente nesse sentido que nós entendemos que, no caso das relações continuativas, uma decisão judicial pode ser arguída e tem que ser mantida a coisa julgada íntegra, índene, até efetivamente os fatos geradores ocorridos no limite da decisão do Supremo Tribunal Federal, erga omnes, ou com
efeitos, ou com, naquele caso específico eventualmente, de uma declaração erga omnes como súmula vinculante, ou repercussão geral. Nessas relações continuativas, onde há um trato sucessivo no tempo, e esse trato sucessivo de repetição na sucessão de fatos tributários tenha sido protegido pelo manto da segurança jurídica. Por quê? Porque aí também nós temos que estabilizar o ordenamento. Nós não podemos criar internalidades no ordenamento e, dentro do princípio de isonomia, de não discriminação, manter, quando o Supremo Tribunal Federal afirma uma determinada jurisprudência sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, uma coisa julgada inconstitucional a partir desse instante para o futuro, seria manter dentro do mercado problemas gravíssimos de concorrência, problemas gravíssimos de isonomia. Nesse ponto, estou absolutamente convencido da sua plausibilidade. Porém, muita atenção, não se pode, em hipótese alguma, abandonar o procedimento de revisão da coisa julgada. Tem que a administração pública, por meio da Procuradoria da Fazenda, provocar o Estado juiz, provocar o juiz competente que examinou o processo específico e, nos limites da decisão do Supremo Tribunal Federal, pedir a revisão da coisa julgada. E aí o juiz saberá dizer sobre a extensão da modificação da coisa julgada, e não de ofício, como pretende este parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional. Não de ofício. Não autoridade da Receita Federal com poderes para lançar o tributo só porque houve uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário. Ora, tenha santa paciência. Num recurso extraordinário que sequer é vinculante para o contribuinte, que sequer é vinculante para os demais contribuintes, exceto aqueles que estão subordinados à causa de pedir ou ao pedido de um determinado processo que justificou aquele recurso extraordinário. Essa questão é de extrema relevância, é discutir o próprio Estado de Direito, é discutir a essência da separação de poderes, é discutir a eficácia de direitos fundamentais da coisa julgada. Por isso, não se pode dizer que há modificação no Estado de Direito quando se tem a alteração de coisa julgada em relação a situações já decididas. Obviamente que isso, se for ex-tunc, se for modulação de efeitos, isso não importa. Obviamente, na modulação de efeito para o período que não foi modulado, ou no efeito ex-tunc para aquilo que não está sob o manto da coisa julgada ainda material, indiscutivelmente aplicar-se-á o tratamento que lhe seja próprio. Com a possibilidade, inclusive, de utilização de ação rescisória, se cabível. Por esse motivo, eu peço vênia que o tempo nos é bastante reduzido, mas o fundamental é entender que, quer o artigo 475, quer o artigo 741, que se propõe a servir como controle de coisa julgada inconstitucional para dizer sobre a exigibilidade de título executivo contra a Fazenda Pública, ou mesmo da possibilidade da execução de sentenças pela Fazenda Pública, em um e outro caso, o efeito é sempre o mesmo. Isso tem que ser interpretado, tipicamente, num método de interpretação conforme a Constituição. Ou seja, estes só podem ser aplicáveis, esses dispositivos, naquilo que fala do controle de constitucionalidade, para os títulos surgidos a partir desse instante. E eu diria mais, para os títulos fundados em fatos geradores surgidos a partir desse instante, como eficácia conjunta do artigo 146 do Código Tributário Nacional, com o que dispõe a Constituição sobre a eficácia da coisa julgada. Não importa que esteja no Código de Processo Civil, porque na Constituição diz que a lei não prejudicará a coisa julgada. Ora, se a lei não prejudicará a coisa julgada, o Código de Processo Civil tampouco teria qualquer outra possibilidade, na medida que o Código de Processo Civil não é outra coisa senão uma lei ordinária no direito positivo. Por esse motivo, numa interpretação conforme a Constituição, essas disposições do 475L ou do parágrafo do 741 não podem servir como expediente de ação rescisória a qualquer tempo, sem limite temporal ou sem limite material. É preciso, sem dúvida nenhuma, impor uma hermenêutica coerente com a segurança jurídica, coerente com os interesses sociais e evitar esse tipo de análise, vamos dizer, sem uma clara e bem definida coerência com
a natureza de direito fundamental que a coisa jurídica assume. É preciso saber que há possibilidade de restrições para direitos fundamentais. Sim, isso é possível. Mas desde que essas restrições não afetem o conteúdo essencial do princípio. Que ele se mantenha no âmbito normativo, mas sem afetar o conteúdo essencial do princípio. A proteção do conteúdo essencial vem justamente a partir de uma hermenêutica conforme a Constituição, que reconheça que as garantias do artigo 150 envolvem não somente aquelas declaradas no 150, mas todas as demais, quando diz que sem prejuízo das demais garantias estão asseguradas os seguintes, e dentre outros, o princípio máximo da irretroatividade das leis, o que se aplica igualmente também à irretroatividade das decisões. Eram estas minhas considerações, eu agradeço muito a atenção